Fala pessoal, terça-feira e vocês já sabem que esse horário é o horário de um papo a mais aqui no canal Cidades em Cena. E antes de começar, como já é tradição aqui no canal, eu preciso trazer uns toques para vocês aqui dos nossos apoiadores, né, que faz tudo isso aqui acontecer, né? Então, assim, eu quero agradecer em primeiro lugar a Ponto BR Comunicação, que tem toda a estrutura para fazer o podcast acontecer e todo o conteúdo do canal Cidades em Cena também. Se você quer, né, ter o seu podcast, quer produzir seu conteúdo, seja para o YouTube, para o Instagram, TikTok ou qualquer rede social, entre em contato com a Ponto BR Comunicação, que eles vão ter a experiência e o melhor para atender aquilo que você deseja. Também eu não posso deixar de agradecer um grande parceiro, que é o Espaço Essência da Mulher, de Centro de Beleza Feminina, que fica aqui na rua 15 de novembro, em cima do Banco Santander e da CDL. Então vocês não podem perder. Aqui, você mulher, né, que gosta de se cuidar, que gosta de ter aquele autocuidado, aqui é o lugar para você. Dispomos de duas esteticistas experientes, uma hairstylist também muito eficiente e sabe, né? Temos também a Tech Shop, né, que fica ali no início da Avenida Bias Fortes ali, do meu amigo Adailton. Adailton, aquele grande abraço para você aí. E também o Estação Carandaí. O Estação Carandaí é uma parada que fica na BR-040, lá na cidade de Carandaí. E você que está trafegando aí de Belo Horizonte para o Rio, ou de Carandaí para Barbacena e quer parar para tomar um cafezinho, tomar um refrigerante, fazer aquele pit stop, dar aquela descansada, o Estação Carandaí é o seu lugar. Lá você vai encontrar lanches, cafezinhos, tudo que você precisa para repor essas energias para pegar a estrada. E também nós temos um grande parceiro aqui, que é a Jomap. A Jomap é uma empresa familiar aqui de Barbacena, que ela é especializada na pecuária leiteira, né? Mandar um grande abraço para o senhor João Bosco, para a Priscila, para o Almar, todo o pessoal que trabalha lá na Jomap, que é um grande parceiro aqui do canal. E se você, né, quer ser um parceiro do canal, muito em breve aqui no nosso video wall, a gente vai ter a exibição das logomarcas dos nossos parceiros. Se você quer ter a sua logomarca exposta aqui, entre em contato com a gente. Eu vou deixar o WhatsApp da Ponto BR Comunicação na descrição do vídeo para você poder entrar em contato. E já segue aí o canal, se inscreve, né, já vai deixando o joinha, porque hoje a gente vai ter um super papo. E agora, sem mais delongas, vamos receber aqui hoje mais uma presença, né, de garbo e elegância, como já é de costume aqui no canal. E hoje vamos bater um papo a mais com ela, a responsável, né, pela Sala Mineira do Empreendedor de Barbacena, senhorita Natália Viol. Natália, seja bem-vinda. Muito obrigada, Silvio. E gostaria de agradecer ao convite para estar participando desse Um Papo a Mais. Eu acho que vai ser uma conversa muito bacana. Natália, é o seguinte, o empreender, né, acho que nos últimos 10 anos, tem sido uma palavra muito assim presente nos meios de comunicação. O povo, né, ele tem sido estimulado a empreender, mas, afinal de contas, o que é empreender? Bom, vamos lá. Empreender, ele vai muito além de ter o próprio negócio, né? O empreender, ele é bem voltado para habilidades. Então, o empreendedor, ele é reconhecido o quê? Por ele ter uma visão aguçada, do qual ele enxerga oportunidades, né, antes das outras pessoas. Então ele enxerga oportunidades, ele propõe soluções de formas inovadoras para solucionar esses problemas, né? O empreendedor, ele é persistente, ele é criativo,
Então, às vezes, nem todo mundo que tem um próprio negócio tem essas habilidades empreendedoras desenvolvidas. E muitas vezes existem pessoas que são empreendedoras e não reconhecem isso em si. Então, é feito todo um trabalho mesmo para tentar incutir mesmo essa cultura, né? É muito cultural, é muito da nossa educação, reconhecer como somos empreendedores. Então, tanto que como eu disse, né? Não é ter o próprio negócio, nem todo empreendedor tem um próprio negócio. Tem os empreendedores sociais, tem os empreendedores que estão dentro das organizações, né? O empreendedor é intra-organizacional. Então, é muito mais comportamental, né? E assim, igual você falou sobre... tem pessoas que têm o dom de empreender. Mas assim, mesmo se a pessoa não tiver o dom, tem como ela aprender a empreender? Não, com certeza, né? Até alguns anos atrás, né, acreditava-se muito no conceito de dom nato. A pessoa nasceu com talento para aquilo, mas a gente sabe que hoje em dia a ideia que se tem de habilidades é diferente disso. Claro que você pode ter alguma na sua infância, no processo educacional, você já pode ter sido estimulado para isso. Mas o empreendedorismo são habilidades que são desenvolvidas. Então, você pode adquirir conhecimento para isso, né? E aprender a desenvolver essas habilidades. E assim, quais são os principais assim, desafios que o empreendedor ele encara no Brasil? Sim, de alguns anos para cá, nós temos visto todo um movimento de facilitar o registro das empresas, porque a burocracia era apontada como o principal entrave para se empreender no Brasil. Então, desde 2012, né, o governo, principalmente o governo estadual e aí o governo municipal também, na parceria com o Estado, buscou formas de desburocratizar. Então, desde 2012, tanto nas 3 esferas, né? Mas mais as medidas, as mudanças mais drásticas que tiveram foi no Estado e no município desde 2012, né? E de 2009 para cá com a Lei de Liberdade Econômica, lá no iniciozinho também, nessa época ali de 2010, 2008, com a criação da figura do microempreendedor. Então, a desburocratização já facilitou isso. Mas ainda existem algumas dificuldades, o acesso a crédito, né? Acesso a investidores, às vezes o próprio conhecimento e a habilidade desse empreendedor de estar desenvolvendo um projeto para estar apresentando para captação de recurso, sabe? A busca também por conhecimento. E também o empreendedorismo, ele é também uma coisa muito cultural. Então, nós, aqui no Brasil, é difícil uma família que não já seja empreendedora estimular uma criança ou adolescente a ter o próprio negócio. Eu até ia falar justamente sobre isso agora, que é o seguinte, a gente vive o Brasil, ele tem uma cultura do trabalho do setor público. Sim. Então assim, o meu filho vai fazer concurso para trabalhar na prefeitura ou na força policial, num emprego público, porque tem muita... Estável, segurança. Tem aquela questão da estabilidade, da segurança e tudo. Como que a gente faz para alterar essa cultura? Então, o empreendedorismo no Brasil, ele vem sempre com essa questão do risco. Existe o risco, só que o risco ele precisa ser mitigado com planejamento, com estratégia, com conhecimento, né? De fato, né, as famílias, principalmente as famílias que não são empreendedoras, elas até nas escolas mesmo, muitas vezes, as opções que são mostradas para criança, para adolescente, é o quê? Você vai estudar para você ter um bom emprego em alguma grande empresa, ou você vai estudar para um concurso, igual você falou, né? A gente também não pode esquecer dos profissionais liberais, porque eles também são empreendedores,
né? Como eu digo, muitas vezes a pessoa é empreendedora e não se reconhece. Profissional liberal, publicitário, advogado, médico, engenheiro, eles também são empreendedores. Sim. Porque eles precisam conquistar clientes, eles precisam ter estratégia no negócio deles, né? Muitas vezes, às vezes, não se reconhece dessa forma. Então, é um processo cultural que, aos poucos, a gente tenta modificar com a educação empreendedora, levando isso para as escolas e trazendo mais isso para conversas como essa que a gente está tendo aqui agora. E assim, qual que é a melhor forma de empreender? Existe uma melhor forma assim de empreender? Assim, só eu vou começar por aqui. Sim. Tem assim, alguma forma? Bom, nós podemos observar os dois tipos de empreendedorismo, tá? O empreendedorismo por necessidade e o por oportunidade. Então, empreendedorismo por necessidade, a própria palavra já diz por si só, aquela pessoa que às vezes ela se encontra ali sem um emprego formal e aí desculpa. E aí ela vai começar uma coisa sem muito planejamento. O que eu consigo fazer agora? Eu consigo fazer tal coisa. Então, ela vai sem muito planejamento, um início às vezes um pouco precário, sem muito recurso, porque ela necessita defender ali a renda dela, da família dela. E claro, é louvável, é muito importante, só que existe também o empreendedorismo por oportunidade, que é aquela pessoa que ela identifica um problema, uma oportunidade na sociedade, na comunidade que ela vive, no mundo, enfim, ela identifica uma oportunidade e ela fala, olha, ali tem uma questão que eu consigo resolver, eu consigo sanar aquele problema ali, eu consigo desenvolver um produto, um serviço, um sistema, eu consigo propor algo que as pessoas vão querer, que vai solucionar esse problema. Então, esse é o empreendedorismo por oportunidade. E muitas vezes ele é minoria, né? Minoria no nosso país, o que a grande porcentagem é empreendedor por necessidade, mas ainda assim, esse por oportunidade, ele tem seu lugar, é muito importante. Agora, a melhor forma de você começar, mesmo que seja por necessidade, é ter um planejamento. Né? É você estudar, pesquisar, buscar informação sobre aquele mercado que você vai adentrar, o que você vai precisar fazer, quem que são seus principais concorrentes, quem que é o seu público-alvo, como que você vai focar, direcionar essa conquista do cliente. Então, uma melhor forma de começar, seja o ramo que for, é planejamento. Estudo, pesquisa, planejamento. E, Natália, é o seguinte... para iniciar no mundo do empreendedorismo, o MEI, ele é um bom ponto de partida? Claro, sem dúvida. O microempreendedor individual, ele foi criado justamente para isso, para poder abarcar esses profissionais que exercem atividades, né, mais simples e não têm um faturamento bruto anual muito alto. Então, para quem vai exercer alguma atividade que seja permitida para o microempreendedor, porque tem que verificar, porque existem as restrições, né? Existem atividades que não são permitidas para o MEI. Então, tem que identificar lá, se é uma atividade que é permitida, se você tem uma previsão de faturamento bruto anual até 81 mil, e se você vai ter no máximo um funcionário, é bacana começar como microempreendedor individual, sente o mercado, vai conquistando os primeiros clientes, vai fazendo as vendas, contratos e tal. E aí, à medida da necessidade de aumentar a previsão do faturamento bruto anual ou de ter que contratar mais colaboradores, é só desenquadrar. A qualquer momento, o microempreendedor individual ele pode fazer a opção pelo desenquadramento e ele se torna uma microempresa. E eu estava lendo, e isso é uma coisa que até é importante eu perguntar também, porque eu sou o MEI, né? E assim, parece que atualmente houve uma mudança, uma nova adequação que o MEI precisou fazer para poder continuar a exercer. Houve alguma coisa, mudança assim? Ou acho um novo cadastro no novo sistema, alguma coisa assim? O que nós tivemos esse ano de diferente
foi o cadastro lá no sistema do Ministério do Trabalho, né? Que na verdade, toda empresa precisa ter esse cadastro de domicílio eletrônico, né? Endereço eletrônico do Ministério do Trabalho. Essa foi uma das mudanças. Mesmo que não tenha empregado, foi necessário fazer, porque se o Ministério do Trabalho precisar notificar, né, alguma pessoa jurídica, ele vai notificar através desse sistema. Então, se acaso o microempreendedor individual ele não fez, né, dentro do prazo, se o Ministério do Trabalho notificá-lo, ele não vai ver a tempo. E aí corre o risco dele, né, ser penalizado de alguma forma, porque ele não viu. Mas, assim, ao longo dos últimos anos, as principais mudanças que nós tivemos foi a criação do MEI Caminhoneiro, né, o MEI Caminhoneiro que tem um faturamento bruto anual aí que é superior a 81 mil. E também a retirada de algumas atividades que antes eram permitidas ao MEI e agora não são mais. E quais atividades são essas? Você poderia falar que foram algumas? Retiradas? As últimas que foram retiradas foram, acho que personal trainer, foram algumas atividades que precisavam de formação superior. E aí, para adequação, né, você vê nenhuma atividade que demande o ensino superior, formação em ensino superior é permitida ao MEI. Então, ainda haviam algumas, foram retiradas. Ah, sim. E, assim, e vamos, assim, pelo que você gosta, você tem explicado para a gente, para uma pessoa que está de fora, para um leigo, é tudo muito complicado. E existem alguns órgãos que dão algum tipo de orientação, consultoria para a pessoa que quer começar no mundo do empreendedorismo? Ah, que bom que chegamos nesse ponto, né? Com certeza, né? A Sala Mineira do Empreendedor está aqui justamente para isso, né? Principalmente para essa orientação prévia. Então, aqui no município, né, nós temos a Prefeitura Municipal de Barbacena, tem essa parceria com o SEBRAE, que é outro órgão também que apoia o micro e pequeno empreendedor. A Sala do Empreendedor ela existe justamente, um dos serviços dela é prestar essa orientação. Então, independente do negócio que que a pessoa pretende abrir, independente do ramo de atividade, ela pode procurar a Sala Mineira do Empreendedor. E nós prestamos ali toda a orientação. E essa orientação prévia, ela é importantíssima, Silvio, porque muitas vezes a pessoa ela se atenta a situações que às vezes não impactam muito no negócio dela. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você vai abrir uma clínica odontológica, por exemplo, às vezes você pode ali preocupar com a aparência, com a estética do local. Importante, sim. Mas essa atividade, ela demanda o quê? Ela é de risco sanitário. Então, ela tem exigências sanitárias que para aquele local ali precisam ser atendidas. Então, essa conversa, essa consulta prévia que a Sala Mineira do Empreendedor presta é muito importante, porque existem, né, todos os empreendimentos são classificados de acordo com o risco. Então, existe risco de incêndio, risco sanitário, risco ambiental. E cada um desses riscos vai demandar medidas específicas, né? Tanto de procedimento quanto de infraestrutura. Então, quando o empreendedor, se ele quer adentrar nesse ramo, mas ele já sabe que naquele local ele vai precisar de X coisa, ele vai precisar de determinada estrutura, responsável técnico, alguma coisa, ele já vai se preparar para isso, entendeu? Isso é importantíssimo. E assim, eu quero começar a empreender, vou lá procurar a Sala Mineira do Empreendedor. E quanto isso vai me custar para toda essa consultoria? A Sala Mineira do Empreendedor presta serviço gratuitamente, né? Como da mesma forma que o SEBRAE. Então, como eu disse, né, é um serviço da Prefeitura Municipal de Barbacena, visando o quê? Justamente apoiar o surgimento de novos negócios e o fortalecimento dos negócios que já existem em Barbacena. Então, a Prefeitura tem se empenhado muito nisso, em fortalecer os negócios da nossa cidade, né? A gente tem aí, já trabalhando com o prefeito, com o Carlos Duque, que é
visionário e ele quer ver essa cidade desenvolver, ele quer ver essa cidade melhorar cada vez mais. E o que a gente pode fazer para ajudar o empresário, ajudar o empreendedor a poder atuar tranquilamente, desenvolver o negócio dele crescer, isso a gente faz com certeza e sem custo nenhum. E, aliás, aproveitando a deixa que você colocou aí, prefeito Carlos Dor, o senhor está convocado a comparecer aqui para fazer um papo a mais conosco aqui. Natália, é o seguinte, a Sala Mineira do Empreendedor, ela está presente apenas em Barbacena? Ela é uma coisa de Barbacena? Não, a Sala Mineira do Empreendedor é um projeto que foi proposto pela Junta Comercial do Estado de Minas, em parceria com as prefeituras. Então, diversas cidades em Minas têm a Sala Mineira do Empreendedor. E em outros estados também tem, né? Aí só chama Sala do Empreendedor, tem Casa do Empreendedor, tem alguns outros nomes, mas tem um movimento assim em todo o país em ter esse espaço para acolher, para orientar, para ajudar o empreendedor a formalizar o negócio dele, a licenciar, a ter ali capacitação, acesso a conhecimento, né? Eventos no qual ele pode estar participando, né? Então, em Barbacena, nós inauguramos a Sala Mineira do Empreendedor em 2018, né? E atualmente esse ano, nós viemos para um novo endereço, então estão todos convidados a conhecer a Sala Mineira do Empreendedor. Nós estamos na Praça Presidente Antônio Carlos, que eu acho que Barbacena tem uma coisa muito interessante, que nós não conhecemos os logradouros pelos nomes oficiais deles, né? Todo mundo chama da Praça da Medicina, né? Então, quando a gente fala assim que nós estamos na Praça Presidente Antônio Carlos, tem muitas pessoas perguntando, mas onde que é isso? Gente, é na Praça da Medicina, do lado ali da Drogaria Araújo, né? É um lugar acessível, amplo, e a gente vai tá lá justamente para poder auxiliar. Que bom, porque você já se adiantou, porque eu ia te perguntar, né? Mas, se não me engano, a sala anteriormente era no anexo da prefeitura, não era? Isso, e a gente ficava ali na sede principal da prefeitura, né, na Silva Jardim, 340. Mas ali já não comportava mais. Nossos serviços foram ampliando, né, os nossos serviços foram crescendo, participação de muitas pessoas, então a gente precisou de um espaço maior, né? E sem falar que existe também, nós estamos com projetos para ampliar mais ainda o serviço. A Prefeitura Municipal de Barbacena vai vir agora, 2025, com novas propostas, novos projetos, e para fomentar mais ainda o desenvolvimento econômico de Barbacena. E assim, o foco principal da Sala Mineira do Empreendedor é dar esse suporte à pessoa que quer empreender. Sim. Além disso, lá vocês têm outras atividades que se somam a essas demandas? O atendimento, ele é pautado nessa consulta prévia, do qual a gente dá as diretrizes, os detalhes, né, de como exercer, de como regularizar cada atividade. O atendimento ao microempreendedor individual é gratuito e ele é completo. A gente faz abertura da empresa, alteração, baixa, a impressão do DAS, né, do pagamento mensal, a gente faz declaração anual de faturamento, a gente auxilia a fazer o parcelamento dos débitos e o licenciamento municipal também, né, quando necessário. Emissão de certidões. As empresas nós auxiliamos, né, também na pesquisa prévia, no licenciamento municipal, e os autônomos, inclusive, a gente também auxilia os autônomos na regularização, na emissão, né, dos alvarás, e também em parceria com o Sebrae nós temos aí, por exemplo, a Jornada Empreendedora BQ, que é um circuito, aí, uma jornada mesmo de cursos, palestras, eventos, tudo para poder conectar mais ainda os empreendedores da cidade e fornecer esse conhecimento, esse desenvolvimento dessas habilidades que os empreendedores precisam. Bem, você já meio que deu spoiler do que viria pela frente, porque agora a gente vai falar exatamente, né, sobre a jornada empreendedora. Vamos lá. Natália,
o que é a jornada empreendedora, como que ela surgiu, né? E qual o objetivo? Sim, vamos lá. A jornada empreendedora ela surgiu de uma ideia que a gente vinha fazendo ofertando alguns cursos, capacitações, só que assim, a gente nota um movimento que as pessoas tendem a participar de cursos quando ela interessa no tema. Então, por exemplo, marketing, publicidade nas redes sociais. Todo mundo gosta de assistir um curso sobre isso. E aí era um curso que dava aí 60, 70 participantes. Aí vamos falar sobre gestão financeira. Iam 10 pessoas. E gestão financeira é importantíssimo para os negócios. É vital, né? É vital. Então, existem temas que dá um pouco, né? Exige um pouco mais ali. As pessoas às vezes não gostam muito, mas é o básico para a sobrevivência de uma empresa. Então, o que nós pensamos em fazer? Em montar um ciclo de capacitação com vários temas que são essenciais para você ter o próprio negócio, para você desenvolver, crescer, né, os negócios. E a jornada empreendedora, ela surgiu também em um momento, quando no início da gestão, quando o prefeito, ele também se disponibilizou, quando ele disse assim, tudo que a gente puder fazer, né, vamos fazer, tudo. Então, a gente pegou todos os temas que estavam ali disponíveis para ofertar essa jornada mesmo de curso de conhecimento e pensamos também numa premiação. Acho que nada mais justo premiar os empreendedores destaques de Barbacena. Então, nós dividimos em programas, porque para dar oportunidade para mais pessoas participar e para ter negócios mais homogêneos. Então, a jornada empreendedora ela é composta por 3 programas, né? O Impulso Empreendedor, que é justamente para aquela pessoa que ela deseja ter o próprio negócio, ela quer começar o próprio negócio, mas ela ainda não sabe muito bem como começar, onde buscar, ainda não tem muitas habilidades desenvolvidas, né, para isso. Então, o programa Impulso Empreendedor é justamente para maiores de 18 anos que querem ter o próprio negócio, têm uma ideia, está começando a dar os primeiros passos, esse programa para ele. Depois a gente tem um programa que é os Negócios em Ascensão, que é para empreendimentos que já são registrados, como MEI, MEL, EPP, de qualquer ramo, qualquer tipo de atividade, né? E o terceiro grupo, que é de mulheres empreendedoras, que é o Super Empreendedoras. O empreendedorismo feminino, a gente tem visto uma grande movimentação de apoio, de incentivo, de reconhecimento. Inclusive, hoje é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, né? Sim, e eu gostaria de aproveitar aí a deixa novamente, né, para parabenizar todas as mulheres que empreendem, né, no Brasil. Já é difícil para o homem, para a mulher parece que tem que ter um esforço a mais, mas com a força da mulher brasileira, eu vou falar da força da mulher brasileira, que é a força que nós conhecemos, a mulher que nós convivemos. Nada para ela quando ela decide caminhar. Então, eu quero aproveitar para, em nome do canal Cidades em Cena, parabenizar a todas as mulheres empreendedoras. Vou parabenizar na sua pessoa, recebo esse cumprimento. E, Natália, aproveitando que você falou sobre isso, existem políticas específicas para o empreendedorismo feminino? A gente tem feito aqui no município tanto esse programa específico da jornada, que é para a mulher empreendedora, que ele inclusive inicia tendo um diagnóstico, né? Então, para uma consultoria específica, né, especializada para antes de iniciar os cursos, a empreendedora passa por isso. E aqui no município também o Sebrae tem desenvolvido várias ações. Esse ano nós tivemos o primeiro grupo da confraria delas, né? Até cumprimento
as participantes da confraria delas, participou várias empreendedoras de Barbacena que são, assim, espetaculares, mulheres muito inspiradoras, né? Inclusive com negócios consolidados, de sucesso, e que estão dispostas a trocar experiência, a inspirar outras empreendedoras, a compartilhar mesmo os desafios e como venceram, né? Como superaram esses desafios. E na próxima semana também nós vamos ter um evento que o Sebrae está promovendo também, que é o Sebrae Delas, que vai ser 2 noites, né, de palestra lá no Senac, lá no Hotel Senac Grogotó. Vai ser 2 noites de palestras, assim, com pessoas de peso, vai ser muito interessante. Então, existem várias medidas, assim, de incentivar essas mulheres a estar se unindo, cooperando, buscando conhecimento, né? Programas, por exemplo, de acesso a crédito específico para a mulher empreendedora, né? Cursos também virtuais disponibilizados, porque assim, a mulher ela tem que ter esse tratamento diferenciado, porque a gente pensa, né? A mulher ela tem uma jornada dupla, tripla, ela tem muito mais, dependendo do ramo que ela vai atuar. Embora estejamos no século XXI, dependendo do ramo que ela for atuar, ela encontra muita resistência se esse ramo, se ele tiver muita predominância masculina. Então, ela tem que ser muito mais persistente, muito mais autoconfiante, ela tem que demonstrar, às vezes, muito mais conhecimento do que um empreendedor homem que estivesse ali atuando, às vezes, nesse mesmo ramo, sabe? As dificuldades, né, do Brasil, assim, e tem o fator Brasil também, ele às vezes entrava bastante essa questão do empreender, né, questão de carga tributária e todas essas variáveis que circundam, né, o mundo dos negócios, né? Sim, carga tributária é uma questão que é nacional, né? Ela é discutida, debatida sempre, né? As pessoas apontam isso como um fator negativo mesmo para você empreender, né? Mas a gente, mesmo que aos passos lentos, eu vejo que isso tem caminhado para uma melhora. Então, assim, Natália, a gente já falou um pouco sobre a jornada que eu queria pegar justamente para Avatar. E assim, como que a gente faz, só voltando um pouco na jornada, como é que a gente, se, por exemplo, eu quero participar da jornada, ainda dá tempo, tem como eu fazer minha inscrição, como que eu faço essa inscrição, aonde, dá essa luz para a gente. Aproveitar a oportunidade aqui de ouro. Ainda dá tempo sim, as inscrições vão até dia 26 de novembro agora, próxima terça-feira, tá? A inscrição é muito simples, é só levar lá para a gente na sala do empreendedor, dentro de um envelope, né? Colocar no envelope documento de identidade, cópia do documento de identidade, comprovante de residência e o comprovante do CNPJ para quem já tem a empresa registrada. Para quem ainda não tem, não é necessário, não tem como, né? E um formulário e as declarações preenchidas. Então, no site da prefeitura, lá no menu, lá nas 3 barrinhas, tem lá Jornada Empreendedora BQ e tem o modelo desse documento lá, do formulário da declaração. É coisa bem simples mesmo, só preencher, assinar e levar lá pra gente lá junto com a identidade, comprovante de residência, a gente faz, e aí a inscrição já tá feita, né? Então até dia 26, lembrando que amanhã é feriado, né? A gente não funciona, mas na quinta, sexta, segunda e terça, então são os últimos dias para a gente estar recebendo as inscrições, lá na sala do empreendedor de 9 até as 17 horas. E eu já peço aqui autorização para colocar o link do formulário também na descrição, para poder ajudar quem não estiver assistindo agora, que for assistir depois, vai achar lá na descrição o link para o formulário. Perfeito. Então, assim, você já falou que vai ter, né, que tem toda uma série de dinâmicas durante o curso.
A jornada vai de quando a quando? Olha, os cursos eles vão se iniciar, né, para o grupo Impulso Empreendedor, que é para quem ainda não tem empresa, e para as mulheres empreendedoras, começa no finalzinho de janeiro, né, 21 de janeiro e 27 de janeiro para as mulheres empreendedoras. Então, não precisa preocupar com esse movimento, essa loucura de fim de ano, porque os cursos não começam esse ano, só vão iniciar finalzinho de janeiro. Então, os cursos são todos à noite, lá mesmo na Sala Mineira do Empreendedor. O prédio lá tem acessibilidade para quem, né, tem mobilidade reduzida. Eles são ali de 18h30 até as 22 horas, mais ou menos. E o curso, né, do Negócios em Ascensão, que é para MEI, MEPP, começa segunda semana de abril. Então, dá tempo de se preparar, planejar para estar participando direitinho. No site também tem o calendário dos cursos com todas as datas, todos os cursos, os temas e as datas respectivas de cada curso. Então, a gente vai ter curso de comportamento empreendedor, inovação, gestão financeira, gestão de redes sociais para negócio, planejamento estratégico, vendas, relacionamento com o cliente. Então, é uma diversidade de cursos que são, assim, essenciais, importantíssimos para qualquer negócio. E eles são ministrados por especialistas credenciados do Sebrae. E eles ele é presencial, como diz, essas matérias, né, dos cursos, eles são presenciais ou é online, assim? Esses específicos da Jornada Empreendedora são presenciais, né? Até porque tem muita dinâmica de grupo, tem muito network, tem um momento de convivência, de troca de experiência, de enriquecimento ali entre os participantes, que é importantíssimo, né? A gente não pode deixar de ressaltar essa oportunidade, porque nós observamos na primeira edição da Jornada Empreendedora que dentro dos grupos que participavam dos cursos, eles começaram a fazer negócios entre eles, fizeram parcerias. Então, essa conexão pessoal que você cria com um grupo que está na mesma vibe que você ali de aprimorar conhecimento, de buscar melhorar, é importantíssima. Mas eu morava em Carandaí até um mês atrás e não tinha ouvido falar, né, da Jornada Empreendedora. E me parece que ela já está na segunda edição. Isso, segunda edição. E pelo visto, está ganhando força, pelo menos para os próximos anos, está presente no calendário, sim, né? Com certeza. Tem até uma das vencedoras da primeira edição, a Desirê, que ela mesma, no testemunho dela, ela fala que quando ela ouviu falar lá da primeira jornada, que ela não deu muita credibilidade, que ela falou assim, vou lá para ver o que é, sim, mas ela até falou isso. Nós tivemos lá, nós vimos o seminário, né? Os depoimentos das 3, né? Isso, E aí, ela falou que quando começou o curso, ela ficou totalmente surpreendida, e surpreendida, assim, positivamente pela qualidade do conteúdo, né? E as conexões que ela gerou com os outros participantes. E ela, como vencedora também, né? Ela ganhou o prêmio, e aí ela ganhou o prêmio o ano passado, né, foi R$4.000, esse ano é R$5.000, o prêmio para cada. Opa, din-din. R$5.000 e consultoria de acompanhamento gratuita. Isso é ótimo. Para cada vencedor. Então, são 3 programas, são 3 vencedores, né? E aí ela até trouxe a loja dela para o centro da cidade, que era em um bairro. Então, durante o curso, durante as consultorias, ela viu que seria importante para ela mudar. Então, ela dá um testemunho assim, muito bacana. Como as outras meninas também que foram vencedoras, né? A Larissa, a Betânia, a Nayara, são profissionais, assim, excepcionais. E foi muito merecido. Dá uma dosinha no coração, porque tem outros participantes que brilharam muito também. E aí a banca avaliadora, ela tem essa missão muito difícil, uma missão árdua de escolher o vencedor, né? Porque os participantes, eles passam por toda essa jornada de curso, e no final do curso, o último curso, inclusive, é para prepará-los para fazer esse pitch, né?
Então, o que é o pitch? O pitch é uma apresentação objetiva, breve, de no máximo 5 minutos, que ele vai falar do negócio dele. Então, para quem já viu o Shark Tank, é mais ou menos parecido. Você tem 5 minutos para vender seu peixe. Vai falar do seu negócio e a banca de avaliação tem os critérios já definidos. Então, tanto os participantes quanto o pessoal da banca sabe quais são os critérios que eles têm que avaliar, né? E aí a banca tem que escolher o vencedor. Eu não participo, né, de nenhuma etapa da seleção, mas eu acompanho como o pessoal sofre. E assim, às vezes é 2 pontinhos só de diferença. Aí isso dá uma dosinha também, porque assim, em Barbacena a gente tem uma diversidade de negócios assim, fantásticos. Nós temos negócios aqui de uma qualidade imensa. A gente precisa, inclusive, conhecer e reconhecer os nossos produtos, nossos serviços locais, que a gente tem coisa excepcional aqui no município, que muitas vezes nós mesmos não sabemos. Então, a jornada também foi um momento disso, a gente conhecer várias coisas espetaculares que nós temos aqui. E é isso que eu ia aproveitar para te perguntar justamente agora. Como que está o cenário do empreendedorismo aqui em Barbacena? Olha, eu acho que tá positivo, né? Atualmente nós temos quase 12 mil empresas registradas, quase 12 mil empresas ativas no município. Só esse ano, a gente tem dados até outubro, né? Nós tivemos abertura de mais de 2 mil empresas em Barbacena. Né? É bastante coisa, né? Sim. Bastante... E aí eu ressalto também um ponto positivo que nós temos como tempo médio de abertura de empresas atualmente de 19 horas. 19 horas a abertura de uma empresa em Barbacena. Né? Então, nós, como eu disse, desde alguns anos a gente tem movimentado no sentido de sempre melhorar, desburocratizar e fazer o que for possível para apoiar o empreendedor a iniciar e desenvolver o negócio dele. Então, nós hoje temos esse tempo médio, isso é consulta pública no site do Ministério da Economia, qualquer pessoa pode consultar, tem um filtro lá por cidade, todo mundo pode ver, são 19 horas o tempo médio e todo o licenciamento municipal hoje ele é feito virtualmente. Claro que a gente na sala do empreendedor, para quem tiver um pouco de dificuldade, a gente atende, a gente ajuda, faz lá. Mas se a pessoa quiser fazer do próprio escritório dela, da própria casa, fazer abertura da empresa, todo o licenciamento, ela vai fazer. No mesmo dia, ela faz todas as etapas, sai com as licenças, né? Sendo empreendimentos de baixo risco, no mesmo dia, baixo e médio risco, no mesmo dia ela registra e regulariza tudo. E assim, existe algum setor que é mais fácil empreender do que outro ou todos têm a mesmo grau de dificuldade, vamos colocar assim? Sempre vão ter desafios, né? Tudo que a gente for fazer vai ter um lado bom e um lado desafiador. Algumas atividades, elas podem demandar um conhecimento maior, demandar uma estrutura diferenciada, como, por exemplo, atividades que são passíveis de licenciamento de saúde, atividades sanitário, né? Quer dizer, atividades tanto que possuem algum risco, saúde pública e ambiental. Então, são algumas atividades que precisam de um planejamento mais bem feito, né? Tem que conhecer direitinho, porque você vai estar lidando com normas sanitárias, ambientais, de incêndio, mas assim, como eu disse, o importante é você ter planejamento, é você estar preparado para aquele mercado que você vai adentrar, né? Todo mercado ele vai ser desafiador, vai ter os concorrentes, né? Vão ter as normas específicas para aquela atividade, mas acho que o principal desafio é justamente esse, o empreendedor ele ter a habilidade de pesquisar, de se planejar, de conversar, né? Com quem ele tem que conversar, com os órgãos públicos, ou, né, as pesquisas que ele tiver que fazer para ele se planejar, para ele começar com segurança. E só mais uma última questão sobre a jornada. Após o fim, como em tudo, tem apenas um vencedor, né? E assim,
Os demais participantes, eles recebem um certificado de participação ou é alguma coisa assim? Sim, recebem sim. Todos os participantes que frequentarem, né, no mínimo aí 75% dos cursos recebem um certificado. O segundo colocado, ele também vai receber a consultoria de acompanhamento. E o primeiro colocado de cada grupo, então nós vamos ter 3 vencedores que ganham a premiação em dinheiro, mais a consultoria. Mas assim, foi até interessante você perguntar isso, porque nessa primeira edição, claro que o prêmio é sempre bom, mas sabe o que mais nós ouvimos? Foi as pessoas falando, não, o prêmio é bom, mas o conhecimento que eu adquiri aqui, as amizades, as parcerias que eu fiz, foi o que realmente teve maior peso. Não, e realmente é porque, igual a gente falou aqui, principalmente no começo da nossa conversa, quem quer empreender, ele não tem um rumo, não tem uma bússola. O caminho das pedras. Um caminho para seguir. Uhum. Sabe? Tipo assim, vai. Tipo assim, igual eu, por exemplo, né? Quando eu sou publicitário, sou jornalista formado e formei em 2007. Então, era uma época que, pelo menos na nossa região aqui, era muito restrito. Essa parte de produção audiovisual, de tudo, era tipo assim, coisa de grande centro, coisa de, tipo assim, vamos colocar assim, Barbacena já tinha, Lafayette já tinha, e Belo Horizonte, mas eu era de Carandaí, que era uma cidade, não estou falando mal da minha cidade, não, pelo contrário, mas era uma cidade pequena, onde as coisas chegavam muito depois. Sim. Tipo assim, Coca-Cola chegou 100 anos depois do nascimento. Não, gente, brincadeira, não é bem assim, mas o que eu quero dizer, hoje, então assim, lá naquela época, o que a gente, eu vou abrir o meu próprio negócio. Então, a gente ia. Sim. Sem nenhum apoio, na verdade. Não, mas como que você vai fazer isso? Tipo assim, eu tinha uma vaga ideia. Eu tinha uma ideia do que eu vi na faculdade. Sim. Entendeu? Uhum. E eu me lembro que eu tive o apoio fundamental dos meus pais, dos meus irmãos, lá atrás, para começar, né? E assim, era muito assim, você sabe fazer? Não, mas eu não falava que não, eu falava assim, sei. E pegava o negócio e fazia. Certíssimo. Então, assim, a gente não tinha nenhuma orientação, uma bússola. Sim. E hoje, né, depois assim de... tem que revelar a idade. Depois de 20 anos, né, de quase 20 anos de formado, a gente vê que já existe bastante literatura a respeito, mas mesmo assim ainda tem essa zona nebulosa do como fazer. Né? E hoje eu estou cercado de mulheres empreendedoras, minha noiva, a quem eu dedico o programa de hoje, que é uma empreendedora nata, e hoje também nós estamos fazendo 1 ano e 3 meses de namoro, então parabéns. Toda uma mística envolvida. Parabéns. Mas assim, tirando esse pequeno parêntese, então hoje já se tem bastante literatura que pode auxiliar, mas mesmo assim ainda tem muitas zonas nebulosas, né? E me parece que a jornada empreendedora ela vem para ser um farol para sair dessa zona, né, nebulosa, né? Justamente, por isso que a gente faz questão de que um programa seja justamente para quem tem vontade de empreender, mas ainda não tem um negócio, de fato. Porque são essas pessoas que precisam, né, do maior apoio. Porque você pode ter uma ideia brilhante, uma ideia genial, uma oportunidade que você identificou, você tem uma habilidade que você consegue atender aquela necessidade,
Mas e aí, e as outras habilidades? Você falou que você é formado, né, em jornalismo, publicidade. O IF Sudeste, aqui no Barbacena, eu sei que ele tem uma matéria de empreendedorismo nos cursos superiores, mas nem todas as outras faculdades têm. E o que acontece? Né, como eu disse lá no início, o engenheiro, o arquiteto, o advogado, a esteticista, todas essas... Eles já são empreendedores por natureza. Sim, o pedreiro, o mecânico, então... toda a formação ali, profissional, técnica ou superior, ele vai empreender. Ele tem que ter habilidades, ele tem que conseguir desenvolver essas habilidades. Porque ele pode ser genial no que ele faz. Mas se ele não souber atender bem o cliente, se ele não tiver um planejamento estratégico do negócio dele, se ele não entender ali pelo menos de umas finanças básicas para ele fazer o controle da gestão financeira do negócio dele, ele fica à mercê. Fica à deriva. Fica à deriva. Então, são muitas habilidades. Ele tem que saber gerenciar a rede social para uma rede social de negócios, profissional, que é diferente da nossa pessoal, que eu uso, né? Dia a dia. Então, ele tem que saber gerenciar as redes sociais, ele tem que saber uma finanças básica para ele ver, acompanhar a saúde, fazer os registros do negócio dele. A coisa mais comum é você ver um empreendedor, e eu não estou falando só de pequenininho, não, que não sabe quanto ele fatura no mês, que ele não sabe qual é o custo fixo dele mensal. Isso é muito prejudicial para o negócio, sabe? Então, assim, o básico, ele tem que ser bem feito. Então, não adianta, às vezes, você pode ter uma ideia mega brilhante, surpreendente, mas o básico, ele tem que ser feito, né? Então, você tem que ter um bom relacionamento interpessoal, porque você vai lidar com pessoas o tempo todo, com clientes, com concorrentes, com fornecedores, né? Então, se você não tiver essa inteligência interpessoal, se você não desenvolver essa habilidade de relacionamento com o cliente, com as pessoas, fica difícil, né? Então, por isso que a jornada empreendedora vem, porque são muitas habilidades. Sabe o palhaço que fica naquele monociclo fazendo malabarismo com Sim. várias bolas ao mesmo tempo? Então, muitas vezes é isso, é muita coisa para gerenciar, muita habilidade para desenvolver ao mesmo tempo. Então, por isso que a jornada empreendedora é tão importante, que a gente pega os principais aspectos necessários para você gerenciar o negócio, né? Então, e aplica qualquer tipo de negócio. É bastante... Se a gente parar para pensar, todos nós somos empreendedores, só que a gente não usa essa nomenclatura, né? Porque Sim. todo mundo está desenvolvendo alguma coisa, está fazendo, está correndo atrás, né? Igual a gente tem pessoas que têm o dom de fazer artesanato, Sim. tem pessoas que têm o dom de fazer doces caseiros, né? Que hoje está tendo uma valorização tão grande. Então, assim, se a gente parar para pensar, realmente, a gente é empreendedor e não sabe, só precisa entender se reconhecer. E ter as ferramentas para utilizar bem o conhecimento, as habilidades que a gente tem. Eu costumo falar sempre o seguinte, não adianta você pegar uma Ferrari e não saber dirigir. Se você pegar e só sentar e acelerar, você vai bater. Agora, se você treinar, você vai conseguir tirar dela aquilo que você quer. Ou seja, é se lapidar para usufruir tirar a gordura, vamos colocar assim, para poder aproveitar o sumo ali da sua capacidade. Eu acho que seria mais ou menos isso. É isso mesmo. Eu dei o exemplo, né, da pessoa que tem uma ideia brilhante, mas ela não tem ainda as outras habilidades necessárias para ela tocar o negócio dela. Da mesma forma, a pessoa pode não ter ainda aquela ideia, né, fantástica, mas ela vai desenvolver a habilidade de observação, de estar atenta às oportunidades, né? E de estar sendo criativo para propor solução para aquilo. E aí, comportamentalmente, sendo trabalhado essa habilidade, quando for um momento oportuno, ela pode então decidir em que ela vai empreender.
Então, Natália, você acredita que já tem 1h03 que a gente está aqui conversando? Não. Passou rápido. Bom, o papo tá bom. E, gente, tem muita coisa ainda para ser dita. Eu acredito que já estou aqui deixando o convite, Natália, para você voltar mais vezes, para a gente abordar outros assuntos, porque, como diz, a gente só arranhou a superfície aqui. E, Natália, é o seguinte, no nosso chat, né, o pessoal lá está interagindo, e a Kátia Imediato, ela mandou uma pergunta que é a seguinte: o que você falaria para o novo empreendedor com todas essas mudanças no cenário empresarial atual? Para poder ter sucesso. Sim. Olha, eu acho que, pelo que eu acompanho, né, o empreendedor ele tem que ser bom no que ele faz, de verdade. Bom no que ele faz, oferecer um produto, um serviço com diferencial dos demais. Porque muitas vezes você pode reclamar do cenário econômico, a carga tributária está alta, a legislação trabalhista está inflexível, mas faça o seu melhor sempre, busque ter o seu diferencial, prestar o seu serviço da melhor forma possível, o produto de extrema qualidade, ter um relacionamento com o cliente, assim, impecável, né? O tratamento com o cliente é a alma do negócio, porque a pessoa que ela é boa no que ela faz, ela consegue vencer essas adversidades, entendeu? Eu me lembro de uma palestra do Rick Chester em que ele falava, ele vendia água na praia, água mineral na praia, né? E ele era bom, porque ele batia papo, conquistava, para vender água, ele batia papo, conquistava o cliente, e tudo que o cliente pedia a ele dava um jeito de levar. Vou resumindo aqui. E aí ele fala que ele certa vez, dois empresários grandes conversando, falando da crise econômica, que eles iam embora do Brasil, que não sei o que, e que ele falou que ele não via crise ali, porque no ramo dele, ele vendia, mas ele tentava ser o melhor vendedor de água da praia. E ele o negócio dele estava crescendo, entendeu? Então, aí, enfim, xingaram ele, aí depois ele gravou um depoimento e acabou que ele virou palestrante, reconhecido até internacionalmente, ele foi para Harvard, enfim, tem uma história bacana de ser conhecido. E ele fala justamente sobre isso. As adversidades, elas sempre vão existir, mas quando você é verdadeiramente bom no que você faz, quando você sabe escolher ali aquele nicho de mercado e conquistar aqueles clientes que são o público-alvo que você definiu, pode haver crise, mas vai ter lugar para os negócios que se destacam. E assim, essas histórias como o Rick Chester, tem um outro palestrante também, ele me parece que ele estava com dificuldades, aí comprou uma caixa de paçoquinha, ele tinha dinheiro para comprar um remédio do filho. Aí com o dinheiro que ele tinha para comprar, ele comprou uma caixa de paçoquinha, e aquele dinheiro, aquela caixinha de paçoquinha, que, por exemplo, ele investiu R$20. Sim. Com a caixa de paçoquinha, ele ele conseguiu 50, e aí foi crescendo, eu não esqueci o nome dele. Eu acho que pode ser, o Rick Chester também. Não, é outra pessoa. Você sabe quem? É outra Depois pessoa. A gente vai lembrar o nome dele. Sim. E assim, são essas pessoas como o Rick Chester, como pessoas assim, que vêm de uma origem humilde. Sim. E que mostram pra gente a força da determinação em empreender, né? Que não basta só ter uma boa ideia. Porque quando eu estava na faculdade, a gente, na matéria de rádio e TV, falava-se muito do Glauber Rocha, se não me engano, que ele tinha uma frase célebre, tem uma frase que é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então, assim, para empreender não basta só isso. Tem que ter todo um background atrás de conhecimento, claro. de saber o que fazer. Sim. Então, assim,
é muito amplo, né? Se a gente for parar para pegar. Justamente, e uma coisa que a jornada empreendedora foca muito é o planejamento estratégico do negócio, que isso é que define. Então, muitas vezes, a pessoa começa o próprio negócio sem estar definido, sem saber se ela está no local adequado, se ela está com um visual, uma aparência do espaço adequado para aquele tipo de negócio, porque são muitas coisas que influenciam. O local que está, a cor da parede, a iluminação, são detalhes, são muitos detalhes que fazem diferença. Então, ter um planejamento estratégico, ele é essencial, você conhecer quem que é seu público-alvo, porque quem abre um negócio achando que vai agradar todo mundo da cidade inteira, não vai, você tem que ter um nicho, tem que escolher um nicho a ser explorado. Qual que é o tipo de seu cliente que é o ideal? Qual que é a persona, né? Como é chamado? Como que você chega a essa pessoa? Então, você ter foco, você conhecer do ramo que você está e se preparar. Esse planejamento estratégico de você saber o que é, né? O modelo Canvas, ele é muito, muito usado para isso, né? E isso vai ser visto na jornada. O Canvas, ele te ajuda a visualizar isso. Qual que é o seu diferencial competitivo? Você está no local adequado? Qual que vai ser o seu posicionamento com relação à marketing de publicidade? Qual que é o seu posicionamento estratégico ali para divulgação do seu negócio? Né? Quem que são seus principais concorrentes? Quem que são seus parceiros? Né? Quem que são os seus fornecedores? Crédito, como que você vai conseguir crédito, como que você vai conseguir recurso, financiamento para isso que você quer. Então, tudo isso consegue clarear um caminho. É o que eu falei, né? Lançar uma luz. Sim. Existem ferramentas para isso. Isso é abordado na jornada. Existem ferramentas que vão clarear toda essa visão do empreendedor, onde que ele está, onde ele quer chegar e como que ele vai fazer para chegar lá, né? Existem ferramentas, existem métodos para isso. Por isso que eu falo de ter conhecimento, trabalhar essas habilidades, e estar junto com pessoas certas que estão nessa mesma conexão, nessa mesma vibração. Natália, primeiramente eu quero te agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de vir conversar com a gente, para trazer um pouco de luz, um pouco mais de luz para esse assunto, né, o empreendedorismo, que, igual eu falei, mesmo hoje a gente tendo muito mais literaturas a respeito, ainda é uma coisa meio complicada para pessoas entenderem. E, assim, eu quero registrar aqui, aproveitar, que nós tivemos aqui a participação no nosso chat. Tivemos a participação da Kátia, que eu fiz a pergunta, a Márcia Souza, que mandou um elogio para você, linda e competente, essa Natália arrasa, com certeza, gente, ela tem muita informação. O Yuri, do Folha de Barbacena, o Yuri Fontoura, grande amigo e grande parceiro. Yuri, um grande abraço para você e nós esperamos você aqui também, hein? Queremos trocar uma ideia com você e com a Isabela. E, Natália, você é uma mulher jovem, mas eu tenho aqui uma dinâmica que é fazer duas perguntas para o convidado no final. Primeiro, se você pudesse hoje encontrar a Natália de 10 anos atrás, sim, qual o conselho que você daria para ela? Poxa! Bom, eu acho que a Natália de 10 anos atrás, acho que eu falava com ela assim, coragem, segue firme. Acho que cada coisa que a gente passa, ela é essencial para nossa evolução, para nossa caminhada mesmo. Acredito que se a gente não tivesse passado por cada coisa, não estaríamos nem seríamos quem somos, né? Mas acho que eu só falaria assim, coragem, fica firme, você está no caminho, segue firme aí. Um bom conselho. E a outra
Hoje nós estamos falando para empreendedores, futuros empreendedores e pessoas que estão perdidas nesse momento, sem saber para onde ir. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Não precisa... Um conselho... Eu vi isso em algum lugar, não me lembro onde, mas você não precisa ver a escada toda para você começar a subir os degraus. Só dê um passo de cada vez, um degrau de cada vez, né? O que for possível. Só tenha realmente coragem. Acho que a vida exige da gente ousadia mesmo, né? Da gente desbravar novas coisas, da gente buscar coisas que vão nos enriquecer e nos dar aquela satisfação no fim do dia, de falar, poxa, fiz uma coisa legal, dever cumprido, sabe? Então, muitas vezes a gente não precisa ver a escada toda para você começar a caminhar. O que eu consigo fazer hoje? Hoje eu consigo o quê? Fazer uma pesquisa, conversar com uma pessoa, fazer o curso da jornada empreendedora, Então, é isso que eu consigo fazer hoje, eu vou fazer. E quando você começa a caminhar, o caminho aparece, não é? Com certeza. A gente coloca... Eu tenho, né? Eu tenho muita fé. A fé é uma coisa muito importante para mim, né? Muito presente na minha vida. E quando a gente que tem fé, a gente pensa assim, a gente dá o passo, Deus vai colocando no chão, né? Então, mesmo quem não tem aí uma crença, uma fé, mas assim, quando você começa a caminhar, o caminho aparece. O negócio é você fazer o que você consegue, o que é possível no dia de hoje. Sem se cobrar demais. Sem se cobrar demais, né? Uma cobrança ali pode ser... Não, cobrança sim. Sim, mas dentro de um equilíbrio, né? A gente nunca vai ter tudo que a gente quer na vida. Sempre vão ter momentos complicados, desafios, né? A gente... tem que são muitos âmbitos, né, nossa vida profissional, pessoal, familiar, então são muitas trajetórias, muitos caminhos a percorrer. E Mário Cortella também fala sobre isso, né? Faça o melhor que você pode com o que você tem hoje, enquanto você não consegue condições melhores de fazer melhor ainda. Acho que a vida é isso. Cada dia a gente ser 1% melhor, a gente buscar aprender uma coisa nova e ter coragem de trilhar caminho no rumo do que a gente realmente quer, acho que é por aí. Eu li uma frase que vai mais ou menos que diz, com outras palavras, o que você falou. Eu não vou citar a fonte aqui porque eu estou em dúvida de quem seja. Que diz o seguinte: até a mais longa jornada começa com um simples passo. Sim. Então, apenas dê o primeiro passo. Depois fica mais fácil. Justamente. Natália, olha, muito obrigado por você ter vindo. Já vou agradecendo de novo, porque realmente foi muito bom. Acho que para quem está assistindo, quem vai assistir, vai ser um papo bem esclarecedor. Sim. E assim, nós estamos de portas abertas para vocês da Sala Mineira do Empreendedor. Sempre que vocês quiserem, só mandar um WhatsApp. Silvio, vai acontecer tal coisa aqui, vamos levar isso para o pessoal. Tá de portas abertas aqui. Mais uma vez, Carlos queremos você aqui e vamos trazê-lo. Tá. Também, depois eu posso agradecer também. Agora o microfone é todo seu. Pode acabar. Não, pode fazer os agradecimentos que você quiser. Bom, então agradecer a você, Silvio, por esse convite de participar do Papo a Mais. É muito bacana participar de podcast, adorei. Que bom, velho. É sensacional, eu gosto muito. Acho que quase não deu para perceber, não. Eu gosto muito de falar, né? Mas, assim, para nossa profissão, é essencial. Sim. Mesmo você sendo formado em administração, sim, você é uma pessoa que se comunica muito bem. Então, faz parte de falar. Obrigada. Gostaria de agradecer também, né, ao prefeito e toda a equipe de gestão, né, a Márcia e o Rodrigo, são pessoas assim inteligentíssimas, excepcionais, muito empenhados, que eu tenho aprendido muito com eles. A gente tem trabalhado em projetos
da Prefeitura Municipal de Barbacena, que são, assim, são espetaculares, desafiadores, mas são muito, muito bons de trabalhar, enriquecedores. E agradecer as minhas meninas da Sala Mineira do Empreendedor, né, que estão lá, que estão recebendo as inscrições, que estão todos os dias ajudando os empreendedores, a Cida, a Tati, a Brenda, a Janaína, a Margarete, são meninas, assim, espetaculares, elas não medem esforços. Você já foi lá, né, Silvio? Eu conheço a Sala Mineira. As meninas não medem esforços para ajudar o cidadão, o empreendedor, no que precisar. Engraçado que a gente tem um mito com relação ao poder público, né, que as pessoas muita gente sabe que assim, claro que mudou muito ao longo dos anos, mas no início muita gente perguntava assim, mas vocês são da prefeitura mesmo? Porque o atendimento de vocês é tão diferenciado. Não, se a gente prega que os negócios têm que ser inovadores, têm que ser diferenciados, tem que começar por nós mesmos. E as meninas refletem muito bem isso, o atendimento delas são espetaculares, então, grande abraço, grande beijo, eu falo isso para elas sempre, mas fica aqui registrado também esse agradecimento, esse carinho. E é isso aí, pessoal, a gente está chegando ao final desse episódio, mas pode colocar na agenda aí que a qualquer hora ela vai aparecer aqui novamente para conversar com a gente. Porque ela tem bastante conteúdo, né, para passar e tem muita coisa para acontecer daqui para frente. Sim. Então, assim, ano que vem, quando for iniciar a jornada, você pode voltar aqui para falar e depois a gente contar como está sendo o desenrolar da jornada, porque vai ser uma coisa bem interessante. Sim. E além da jornada, nós temos outras programações já, outros projetos para o ano que vem. Então você pode me convidar, porque no decorrer da jornada a gente já vai lançando os outros projetos, os outros programas aí. Não, sem spoiler. Aliás, já está contratada, vai ter cadeira cativa aqui no canal, num Papo a Mais. Obrigada, aqui. Lisonjeada. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Nós estamos aí com 1h20 de programa já. Então, assim, olha, muito obrigado pela presença de todos que assistiram. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, porque o que foi dito aqui precisa ser divulgado para o máximo de pessoas que puderem, né? Se você tiver alguma dúvida, procura a Sala Mineira do Empreendedor em frente à Faculdade de Medicina. Tipo assim, não tem erro. mais fácil de achar impossível. E nós vamos deixar nos comentários, na descrição do vídeo, o link para o formulário de inscrição. Sim, e o passo a passo. E vocês vão tirar de letra. Não percam essa oportunidade. Sim. Semana que vem a gente vai estar de volta com mais um convidado para a gente bater um papo a mais bem interessante, trazendo bastante informação para vocês. Coloca tudo nas mãos do Papai do Céu. Fala assim, vai na frente que a gente te segue. Que essa acho que é a receita do sucesso. Fiquem com Deus, até semana que vem e estaremos de volta terça-feira com um papo a mais para vocês.